Bom, primeiro um prazer estar aqui, estar falando sobre isso, né? Sobre o envelhecimento da mulher, com a Bibi, uma parceira já de bastante tempo contigo, Jennifer. A Sandra, né? Que é uma amiga nossa em comum e que me trouxe até aqui. Esse projeto, ele surgiu na pandemia, né? O Bob Balles, ele escreveu o primeiro argumento da peça, que é Você está velha demais para isso. E eu estava lá na minha casa, onde eu tenho um espaço livre, que também é um espaço de cena, um espaço que antes era só de preparação para cena, né? Para ensaio, para oficinas, mas passou a ser também um espetáculo de espetáculo, um lugar de espetáculo. E eu estava lá já desejando muito fazer uma performance. Estava escrevendo um texto, mas era sobre outras coisas. E o Bob chega com Você está velha demais para isso. Inclusive, Jennifer, eu estava numa crise, pensando buscando alternativas para o que fazer da vida. Imagina, a pandemia, todos nós isolados em casa, as artes, os teatros fechados. O que eu vou fazer como atriz? Ou que outras coisas eu posso fazer? Então, eu estava estudando 1000 outras coisas. Em uma das jornadas de yoga e arte, eu encontrei entre um lugar de vitimização, a idade de mim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu aqui fechado, os teatros fechados. Ou então uma raiva, um lugar explosivo, agressivo, indignado, revoltado. E eu não quero nenhum desses dois lugares, eu quero lutar por aquilo que eu desejo, pelos meus sonhos. Então, veio a Fera, né? Por isso que eu cheguei nesse nome. Ali que tu mudaste de Fernanda para Fera. Aí que eu mudei, em 2021. Aí o Bob chega com esse texto, que surgiu numa inquietação dele, de estar também fazendo 50 anos numa pandemia, isolado, se vendo envelhecer e se vendo sem poder viver a vida. E ele tem uma filha, e ele pensou, puxa, deve ser muito pior para uma mulher. E aí surgiu o começo de escrever, começou a escrever, começou a pesquisar e já pensando em mim. Né? No Bob já somos parceiros há muito tempo, ele me convida para coreografar, para atuar, né? Nós tivemos vários projetos juntos, então ele já pensou em mim, nessa escrita original. E ele me entregou, eu li numa sentada e disse, aqui tem. Aqui eu me vejo. Aqui é um lugar de fala. Sim. Só que, no entanto, eu trabalhei muito em cima, né? Eu trouxe Clarissa Pinkola Estés porque eu queria criar uma ritualística nesse espetáculo. Eu queria ter uma aproximação com o público. Trouxe também a Miriam Goldenberg. Enfim, passei a mergulhar nesse universo do idadismo, do etarismo, do preconceito, do envelhecimento. E assim começou, né? Então, juntou um processo meu de aí me dar conta que eu estava envelhecendo também, e por isso uma crise, e por isso também, né? A necessidade de criar algo, de me renovar, né? De renovar no sentido de ver novamente essa etapa que está vindo pela frente, né? Sim. A etapa que nós somos velhas. Entendi. Abrir um novo caminho nessa nova fase. Entendi. Bem, e aí, então, vamos trazer aqui para o pessoal, Bibiana, quando a gente fala, a gente às vezes escuta etarismo, né? A gente conversou um pouquinho antes, não, vamos usar o termo idadismo, né? Então, o que é hoje, né, na ciência do direito? Porque esse termo, ele perpassa, né? Não só o direito, mas, enfim, sim, quais são essas dimensões e como isso se manifesta na sociedade? Tu que pesquisa esse assunto a fundo aí. Bom, em primeiro lugar também, Jennifer, um prazer estar aqui, um prazer, Fera, te reencontrar e saber que tu está fazendo esse trabalho tão lindo, assim, que eu pude conhecer um pouquinho mais agora as referências, né, e ver que é um trabalho inspirado em várias autoras, inclusive a Miriam, né, que é uma pesquisadora tão importante na nossa gerontologia brasileira, né, com as questões de velhofobia e tal. É muito bacana. Então, essa questão terminológica a respeito do etarismo, idadismo, ou tem pessoas que ainda usam ageísmo, né, por conta do termo cunhado em inglês, originalmente, né, em 69, por um médico, né, que escreve, o Robert Butler, sobre as questões do ageism. E o termo acaba se disseminando muito nos últimos anos, né, mais especificamente aqui no Brasil.
E a verdade é que a gente, assim, não tem na nossa legislação, por exemplo, a consagração de um desses termos. E é claro que nós conhecemos há muito tempo já a discriminação etária ou discriminação por idade, mas o idadismo ou etarismo é mais do que a discriminação, né? Então, é preciso a gente entender essa concepção que, segundo a OMS, abrange a discriminação, que são as atitudes, né? As ações ou omissões, mas também os estereótipos, que é a maneira pela qual nós pensamos em relação à idade, né? E também a questão do preconceito, que é o que nós sentimos. Então, a OMS, num importante relatório publicado em 2021, estabeleceu, né, essas 3 dimensões do idadismo, e eu, particularmente, tenho usado mais a palavra idadismo justamente porque esse documento mundial tão importante foi traduzido na língua portuguesa usando-se o termo idadismo. Entendi. É por isso. Sim, tá. Então, é o termo mais atual que nós temos, mais técnico para denominar essas questões todas. Enfim, foi adotado nesse relatório, né, internacional, um documento oficial internacional importante, mas, assim, muitas pessoas utilizam também etarismo e... E quando a gente fala velha demais para isso, qual é essa dimensão? Nossa, essa dimensão perpassa as 3 questões, né? Dos estereótipos, dos sentimentos, né? Do preconceito e da discriminação efetiva, né? Que se manifesta. Na prática. Com certeza. E, assim, é muito interessante o recorte desse programa, porque, de fato, as mulheres, né? Vivenciam o idadismo de uma forma mais acentuada. Pela questão da interseccionalidade, né, da discriminação das questões de gênero, do sexismo, né, em relação às mulheres, que é algo que é vivenciado ao longo do curso de vida, né? Sim. Então, acho que uma coisa importante também de a gente destacar é que, assim, muito embora, como a gente vive numa sociedade que cultua a juventude, né? Que tem esse mito, assim, da eterna juventude a qualquer custo, e que ser jovem é melhor, e que pensar como jovem é melhor, né? Uma sociedade, assim, que evita, que estigmatiza a velhice. O idadismo, ele pode acontecer em qualquer etapa da vida, né? E não ocorre só em relação às pessoas mais velhas. Sim. Ocorre também, às vezes, por você ser considerado jovem demais, né? Ou para as mulheres, muitas vezes, no mercado de trabalho, né? Em alguns setores especificamente, assim, a mulher, ela ou é jovem demais ou ela já se descobre velha demais, né? Outro dia uma amiga estava comentando como se aquele momento nunca chegue, né? Porque ou ela é jovem demais e daqui a pouco, quando ela percebe, ela já está sendo considerada velha demais. Constante inadequação. Exatamente. Eu acho que por ser mulher, na verdade. Exatamente. Sim, pois é. Por isso que a gente imaginou. Esse tema a gente pode tratar realmente, né? Vários enfoques, mas esse recorte, a gente fez essa escolha também em cima da peça que traz, porque a gente percebe, eu não sei se aí a gente é suspeita para dizer, né? Mas que sobre a mulher ainda, quando a gente fala de envelhecimento, aí que a gente faz esse recorte, é mais pesado. Até porque a gente sofre o machismo a vida toda, né? E, enfim, aí a mulher, então, quando a gente... É aquela coisa, né, Gurias? A gente menstrua, não sei o quê, tá? TPM é louca, ou a gente é louca, ou a gente não sei o quê. Então a gente passa... Aí quem passa por uma gravidez é isso, ou é aquilo, não sei o quê. Aí depois ficou velha, é a menopausa. Então a gente passa pelo nosso ciclo de vida, que sim, é marcado por essas questões hormonais, mas culturalmente parece que a gente nunca está bem adequada, né, Fera, como tu disse. Em certo sentido, assim, né? A gente se percebe sempre com um certo julgamento, um olhar, né? Sim. De enquadramento para essa mulher.